Este fato ocorreu no ano de 1990. Eu tinha acabado de tirar a minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso, no sábado à noite. E eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que eu parava ou estacionava. Bem, era começo de maio, mas o ar ainda estava quente e a lua cheia estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante, ficando até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora. Mas eu não estava sentindo vontade de voltar para casa. Então ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado para poder dirigir à vontade. Acabei parando perto de uma escola onde estudávamos quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos. Então nos sentimos seguros ali e não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá. Naquele lugar havia apenas uma cerca de 1 metro impedindo a nossa entrada. Essa cerca ficava em um gramado gigantesco e havia um poste velho bem no seu meio, que mesmo sem ter ninguém lá, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois nos sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo, só falando besteira e às vezes trocando beijos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina e até que estava bem agradável. Mas depois de 1 hora tinha chovido o suficiente ao ponto de deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. Logo parou de chover e tudo ficou quieto. Estávamos bem cansados a essa altura. Eu olhei para minha namorada e falei para irmos embora, e ela concordou comigo. Neste momento, um cheiro forte de coisa podre tomou conta do ar. Fiquei sem graça de falar alguma coisa, pois achei que a minha namorada estava com gases. Acho que ela também pensou o mesmo de mim. E de repente, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros mais ou menos, alguma coisa passou por detrás de nós e se escondeu atrás de uma das árvores e ficou ali, quieto, nos observando. Nós dois ficamos olhando aquilo, horrorizados, sem falar nada, pois só víamos uma silhueta e 2 olhos vermelhos por detrás da árvore a nos observar. Ficamos olhando por um bom tempo. E foi aí que aquela coisa decidiu se revelar. Aquilo era um enorme cão negro, de olhos vermelhos, andando sobre 2 patas. A criatura deu 5 passos como um bípede, e depois veio andando como um quadrúpede, em nossa direção. Porém, aquilo se escondia na penumbra. A criatura tinha uma forma humanoide. A sua pelagem era longa e escura, e seus braços e pernas eram desproporcional ao seu corpo. A coisa
vinha rastejando de fininho pela penumbra, em nossa direção. Acho que aquilo não percebeu que havíamos notado a sua presença. Mas o mais assustador é que a criatura tinha longas garras e as fincavam na terra para movimentar o corpo em nossa direção. Com toda certeza do mundo, aquilo era uma tática de um animal predador, e nós éramos a caça. Ficamos olhando aquela criatura por mais alguns segundos. Nós dois paramos de respirar, e o único som que ouvíamos era o da água escorrendo e pingando de algumas árvores que haviam por ali. A criatura se moveu para perto da luz e levantou a cabeça. E neste momento eu vi aquilo com mais clareza. E sem sombras de dúvidas, eu posso afirmar que era um lobisomem. Gritei para a minha namorada que aquilo era um lobisomem. Então, eu e ela pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Tive alguns segundos de pânico, enquanto eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado e sempre olhando em volta. Em uma fração de segundos, a criatura apareceu do lado da porta do carona, onde a minha namorada estava. Com muita força, aquilo deu um soco na janela do carro, fazendo o vidro da janela em pedaços. A minha namorada deu um grito de pavor e se abaixou. Eu estava com muito medo de fazer o carro morrer quando engatasse a primeira, e não consegui fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção. Então, finalmente o motor do carro pegou, e eu consegui fazer o carro disparar o mais depressa possível. A criatura corria atrás do carro, mas quando passamos da cerca, aquela coisa parou de nos perseguir e voltou para o mato, onde tinha muitas árvores, e assim sumiu num nevoeiro. Eu fui até a casa da minha namorada e de lá eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, na casa da minha namorada aquela noite, mesmo sem terem acreditado muito na história. Na casa da minha namorada só estava a mãe dela, e ela acreditou em nós. A chamei até o carro e a mostrei a janela do carro quebrada pelo soco da criatura. Então, esperamos o sol nascer em algumas horas. E assim que o dia estava claro, nos dirigimos de volta para lá, com a mãe da minha namorada, para ver se aquilo ainda estava por lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha um revólver. Assim que chegamos, olhamos em volta, mas não tinha nada lá. Olhamos todo o campo e não achamos nada. Porém, onde o carro estava estacionado, havia alguns pedaços de vidro da janela do carro e gotas de sangue. E essas gotas de sangue formavam um rastro que levava até as árvores. Provavelmente, a criatura se cortou assim que atingiu a janela do carro com um soco. Em seguida, fomos dar uma olhada nos balanços, onde estávamos sentados na noite passada. Em volta dos balanços havia um monte de pegadas de pés grandes. As pegadas eram enormes e de alguém descalço. E eu e a minha namorada estávamos de sapato, enquanto estávamos nos balanços. E como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. Muito assustados, fomos embora dali. De vez em quando eu me sinto mais corajoso, eu volto para aquele campo do lado da escola muito tarde da noite, mas nunca sozinho. Fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo, com os faróis altos ligados, procurando alguma coisa de estranho na área. Porém,
eu nunca mais vi aquela coisa de novo. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Helena. Essa história não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe, que mora no Japão. Os meus pais acreditam em fantasmas, sem sombras de dúvidas, já que eles cresceram em meio ao sobrenatural por toda a infância. E de todas as histórias que eles contam, essa é a minha favorita. A minha mãe era muito pobre e vivia em uma área rural perto de uma floresta, no Japão. E foi lá onde tudo aconteceu. Estava uma manhã bem fria e chuvosa. Isso ocorreu há mais de 30 anos atrás. E a minha mãe, na época, tinha apenas 11 anos de idade. Naquele dia, ela pegava cogumelos perto de uma floresta. Ela se distraiu com a tarefa monótona e acabou entrando na floresta, e assim continuando a pegar os cogumelos. E quando ela deu por si, já tinha entrado bastante na floresta. Bem, acabou que ela se perdeu e não sabia como voltar. A minha mãe começou a ficar assustada. Então, ela começou a ouvir um som, como se fossem bufadas de boi. E este som vinha de trás de uma árvore enorme a uns 2 metros dela. Isso a assustou mais ainda. E ela começou a correr, na direção oposta daquela enorme árvore. Então, logo começou a escurecer, indicando que um temporal estava para vir. E foi quando a minha mãe viu uma pequena gruta ali na floresta. Ela, tendo apenas 11 anos e não sabendo dos perigos que podiam lhe aguardar, ela simplesmente entrou na pequena gruta para se proteger da chuva. Ela ficou ali, na entrada da gruta, esperando a chuva passar. E foi aí que ela viu uma enorme figura se aproximar da gruta. A princípio, ela ficou bem aliviada, pois achou que era uma pessoa comum, que estava ali para ajudar. Mas assim que deu um relâmpago, ela pôde enxergar perfeitamente, com a claridade do trovão. Ela conta que era uma criatura enorme, parecia um urso. Só que aquilo tinha um rosto humano, com focinho de cachorro. E também uma pelagem branca cobria todo o seu corpo. Os seus braços passavam dos joelhos, e os seus olhos eram vermelhos como chamas. Na inocência, ela julgou que a criatura parecia amigável. E na hora, ela pensou que talvez fosse algum ser místico de contos de fadas. Então, ela virou para a fera e disse: "Por favor, senhor, eu me perdi. Pode me ajudar a voltar para casa?" A criatura bufava, e isso a assustou um pouco. Então, a criatura se aproximou da minha mãe e a pegou no colo, igual uma mãe faz com seu filho. A criatura a segurava apenas com um dos braços, e o outro braço a criatura usava como perna. Pois pelo fato de ter os braços muito longos, a fera se locomovia como um gorila, usando mãos e pernas. A minha mãe abraçou a criatura enquanto estava em seus braços, e logo a chuva foi parando.
Ela conta que a fera fedia cachorro molhado, mas ela não deu muita importância para isso. Pelo caminho, ela ouviu muita coisa. Eram árvores balançando, enquanto as outras árvores estavam quietas. Também ela ouvia barulhos altos de passos perto dela, que ficavam cada vez mais altos. Ela conta que também ouviu risadas macabras vindo de uma silhueta que se escondia por detrás das árvores. Ela não conseguia identificar essa silhueta, mas ela conta que essas risadas eram muito demoníacas. E ela sentia que aquela coisa que dava essas risadas só não a fez nenhum mal porque ela estava sob a proteção da fera albina. E a fera corria cada vez mais rápido com a minha mãe nos braços. E às vezes olhava em direção às risadas e rosnava, tentando intimidar o que quer que fosse aquilo. Finalmente, depois de mais ou menos 2 horas, a minha mãe e a criatura saíram da floresta. A fera colocou a minha mãe no chão e voltou para dentro da floresta, até sumir. A minha mãe se virou e disse obrigado, mas a criatura já não estava mais lá. Ela andou por uma estradinha que dava até a sua casa. E finalmente ela chegou na construção de barro e madeira queimada, que ela chamava de lar. E quando ela chegou, ela contou tudo para minha avó, sobre o que tinha acontecido. Então, a minha avó a disse que aquela criatura era um caderro, ou um lobisomem do bem. Ela explicou para a minha mãe que aquela criatura geralmente se esconde das pessoas. Porém, quando vê alguém perdido na floresta, ele não hesita em ajudar. Depois desse dia, a minha mãe nunca mais viu aquela criatura. Mas até hoje, ela é muito grata ao lobisomem albino. Pois se não fosse por ele, sabe-se lá o que a teria acontecido. E é aquele ditado: nem toda floresta tem um lobisomem albino para te proteger. Boa noite.